Graça e paz, meu irmão, minha irmã, nesta manhã abençoada de quarta-feira. Você já imaginou passar um grande período da sua vida, ou sua vida toda, dentro de uma instituição religiosa e chegar num determinado momento em que você considera tudo aquilo que você viveu ali dentro como esterco, como escória, como lixo? Pois bem, o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, ele começa a descrever a sua história. E ele começa dizendo assim: olha, eu fui fariseu, zeloso, guardador da lei. Conhecemos a sua história e sabemos que era um perseguidor da igreja. Alguém que se levantava para perseguir aqueles que eram seguidores de Cristo. E desta forma ele se colocava como alguém que era um carrasco. Neste caso, o apóstolo Paulo, ele era sim um carrasco. Alguém que perseguia os cristãos. Alguém que consentiu com a morte de Estevão. Mas por outro lado, vamos dizer assim, contrapondo a isso, ele era um homem intelectual. Era um poliglota, era alguém que se criou aos pés de Gamaliel, aprendendo a lei, estudando. Ele era um homem religioso. Ele era um homem que jejuava 2 vezes por semana. Ele era um homem que 2 vezes por dia estava no templo orando. Ele era alguém que era praticante da sua religião. Contudo, não conhecia Jesus. Eu quero fazer um alerta para você, pseudo-religioso, pseudo-cristão. Você parou para pensar que pode acontecer de que você esteja vivendo um tempo ainda de engano? Você já parou para pensar que você pode, uma hora dessas, ter um encontro com o Senhor Jesus verdadeiramente e descobrir que está vivendo uma religiosidade? O apóstolo Paulo, ele descreve isso no verso 8, quando ele diz assim: olha, eu tenho por perda tudo aquilo que eu vivi até agora e considero como esterco. Tudo que eu vivi até esse presente momento, eu considero isso um lixo, um nada, um resto. Toda a sua trajetória, toda a sua vida, toda a sua peregrinação, todo o seu empenho não valeu de absolutamente nada. Ele não teve aquele orgulho de dizer assim: olha, agora eu sou cristão, mas eu venho com uma bagagem. Ele diz: olha, minha bagagem para mim não vale absolutamente nada. A salvação em Cristo Jesus, a graça concebível direto do Pai, é algo surpreendente, é algo real, é algo que transforma, é algo que chega e muda o teu ser, muda a tua vida, te transforma de dentro para fora. Uma transformação genuína, uma transformação verdadeira. Eu não quero aqui, com esse vídeo, apontar teus erros, apontar as tuas dificuldades, apontar se tu é salvo ou não. A palavra por si só, ela tem esse poder, porque quando Paulo se levanta dali para anunciar o evangelho, ele começa dizendo assim: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Não tenho a minha vida por preciosa. Não importava mais para ele a questão de se cuidar, de ser o melhor, de buscar, quem sabe, ele chega a dizer que era o último, de quem sabe dizer assim: só vou me cuidar para não morrer. Diz: não, importa cumprir o meu ministério. Queridos e amados irmãos, amigos que estão me assistindo nesta manhã, queira Deus que você seja um cristão autêntico. Queira Deus que o Senhor te encontre verdadeiramente, mas caso você ainda não tenha certeza da tua salvação, se algo dentro da tua alma diz assim: olha, parece que tem alguma coisa em mim que não está bem, permita-me te dizer nesta manhã, permita-me te dizer, talvez você ainda não é um salvo, mas Deus quer te salvar, pela graça e pela misericórdia dele. Quando
Deus vai salvar Paulo no caminho de Damasco. Deus fala com Ananias, e quando Ananias, em sonho ali, ele vendo a revelação de Deus, ele questiona com o Senhor e diz: Senhor, mas é Paulo, é o perseguidor da igreja, é Saulo, o perseguidor da igreja. E de repente o Senhor fala com ele e diz: não pode ir, Ananias, porque ele se encontra orando. Para Deus dizer isto para Ananias significa dizer que Paulo não orava antes. Ele cumpria um rito religioso, e aí que eu quero chegar. Quem sabe você esteja indo nos cultos, nas missas, nas reuniões, nos círculos de oração, para cumprir um rito religioso, e isso agrada a tua carne. Não, o Senhor quer fazer você orar verdadeiramente. A oração verdadeira é aquela oração que sai do âmago do teu ser. Quando um homem e uma mulher de Deus se colocam em oração, são homens e mulheres poderosos na presença de Deus. Paulo se transforma um homem poderoso porque tinha uma vocação, porque Deus tinha um chamado na sua vida. E ali na casa de Judas, ele começa agora a entender o que era a oração. Ele começa a clamar a misericórdia do Todo-Poderoso, aquele que era o perseguidor, o ferrenho, aquele que consentia na morte de Estevão, agora estava ali de joelho dobrado, pedindo a misericórdia de Deus, e pela primeira vez na vida, ele estava orando. Eu quero que Deus quebre a tua vaidade, o teu orgulho. Quero que Deus mova o teu coração para que você seja um salvo. Porque aquele que consegue arrematar alguém da perdição, esse faz uma grande boa obra. Eu quero que o Senhor te dê uma experiência viva, única e perfeita de salvação. Quero que Deus te salva. Eu quero que Deus te transforma. Eu quero que Deus nos transforme cada dia mais para sermos semelhantes a Ele. Que Deus te abençoe nesta manhã.